Bom dia, pessoal. Estamos agora com a nossa segunda videoaula e vamos hoje aprender um pouco sobre a atenção secundária e terciária para as alterações neurológicas, é claro. O sistema nervoso, a gente precisa entender um pouco o sistema nervoso, ele é dividido em duas partes, né? O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Vamos entender um pouquinho. O sistema nervoso central, ele compreende o encéfalo, né, o cérebro e suas subdivisões, né, e a coluna medular, ou o tronco, né, a coluna medular, ou a coluna, como você pode entender melhor. E o sistema nervoso periférico são os nervos, olha só a expressão, os nervos ou pares de nervos que saem da coluna e ou os 12 pares de nervos cranianos. Eles compõem o que a gente chama de sistema nervoso periférico. Eles vão se conectar a músculos, órgãos, né, justamente para manter a integridade do nosso corpo. Aí na imagem você pode ver essa subdivisão, né, do cérebro e da medula espinhal como parte do sistema nervoso central, e em azul o sistema de nervos periféricos. O sistema nervoso central é constituído pelo encéfalo, tronco encefálico, cerebelo e a medula espinhal, né, todos interligados, trabalhando como uma forma importante de conexão para o bem-estar, para o bem melhor do nosso corpo humano. O cérebro tem um papel principal porque ele tem uma parte das informações sensitivas chegam até ele, e ele também vai dar as nossas respostas, né? Então, é importante até para a manutenção da nossa vida. Mas nós temos a conexão com outras áreas que são importantes também. Está aí a subdivisão do cérebro, tronco encefálico, cerebelo e a medula espinhal, formando aí o nosso sistema nervoso central. O cérebro é o mais importante, pois ele está destinado a receber as impressões sensitivas, bem como a elaborar as reações motoras voluntárias, cabendo-lhe ainda cabendo-lhe ainda como sede das operações psíquicas mais complexas e elaboradas. Está ali a nossa memória, nosso cognitivo, capacidade que temos de nos comunicar com o meio. O cérebro, com suas subdivisões, né, dividido-se em telecéfalo, diencéfalo e o tronco encefálico. Separado ali na imagem, você pode observar que o tronco encefálico é constituído pelo mesencéfalo, bulbo e a ponte. Além disso, nós temos o cerebelo, cujo papel será descrito mais à frente, né? O cerebelo, como nós podemos ver, ele faz parte do sistema nervoso central e tem como função, está destacado em azul para que você possa entender melhor, a função dele é a coordenação dos movimentos. Então, é importante você entender isso aí, porque eu posso até elaborar os movimentos como eu gostaria que ele fosse feito. Posso até pensar nos movimentos, mas a forma como ele vai ser feito vai ser diferente. Então, por exemplo, o cerebelo afeta a coordenação vocal. Então, você está ouvindo a minha voz numa sequência lógica, num som claro, justamente pela minha coordenação. Se eu tivesse uma lesão no cerebelo, a minha voz seria totalmente diferente. Essa voz ebriosa, que é a característica da lesão cerebelar, está presente em pacientes, né, que têm esse tipo de lesão. Ele pode até pensar, falar, mas o som, a articulação fica um pouco difícil. A medula espinhal, famosa pelos traumas medulares, né, onde nós escutamos muito a expressão paraplegia e tetraplegia. Mas nós também temos a paraparesia e a tetraparesia, aonde nós temos alterações sensitivas ou motoras, enfim. O importante é que a paraplegia,
acomete os membros inferiores e a tetraplegia acomete membros inferiores mais membros superiores. Função da coluna: conduzir, transportar os neurônios do sistema nervoso central até o seu destino periférico. Órgãos e sistemas, mais a pele e músculos, né? Com suas subdivisões, né? Nós vamos ter aí a substância branca, a substância cinzenta, né, que formam o centro, separadas por corpo do neurônio, e o próprio axônio, a substância branca, é o axônio, a substância cinzenta, o corpo do neurônio. E ali eles vão se comunicando anteriormente com os neurônios motores, ou o corno anterior, o ventral, e o corno posterior, ou dorsal, né, são neurônios sensitivos. Lembrando-se que eles vão cruzar, né, eles entram por um segmento, cruzam para fazer a ascensão até o sistema nervoso central, para subir até o cérebro. Naturalmente, sistema nervoso central, nós temos muitas patologias, muitas lesões. Essas lesões, elas compreendem várias áreas do sistema nervoso, né? Tanto central quanto periférico. E algumas já são caracterizadas, já são do conhecimento de vocês, como, por exemplo, a doença de Alzheimer, que afeta a memória cortical, né, uma área cortical. Nós temos a esclerose múltipla, que afeta a coluna. Nós temos aí a paralisia cerebral, que afeta o encéfalo, né? Doença de Parkinson, que afeta os núcleos da base, né? Cada patologia foi caracterizada por uma área específica do sistema nervoso que ela vai comprometer. Posteriormente, nós da fisioterapia vamos estudar todas elas. O sistema nervoso periférico, muito importante também, com duas subdivisões, né? Nós temos a divisão do sistema nervoso periférico chamado de somático e autônomo. O somático é realmente aquele que estará ligado aos órgãos, né? E por isso são chamados de sistema nervoso periférico, ou sistema nervoso simpático e parasimpático, né? E o sistema nervoso somático é aquele que está conectado aos músculos, e é o que vai te dar a resposta mesmo, a contração muscular voluntária. O sistema nervoso autônomo, você não tem influência sobre ele. Ele vai estar conectando, ele vai estar ligando ao coração, ao pulmão, a órgãos que você não tem esse domínio. Ele vem de áreas específicas do cérebro. A constituição, 12 pares de nervos cranianos, saindo do tronco encefálico, mesencéfalo, mais os 31 pares de nervos raquidianos. Com isso, ele é importante porque ele leva informação sensitiva. Então, ele sai da periferia levando informação sensitiva para o cérebro. Para isso, ele faz um caminho, né? Ele tem um caminho a seguir. Ele entra pela coluna, faz ascensão até regiões superiores, como o tálamo, o hipotálamo. Dali, ele segue em regiões específicas do cérebro. Essa condução pode nos separar, pode nos dar até 3 neurônios. O primeiro neurônio, chamado de neurônio periférico, é o que está na pele. O segundo neurônio, que é um neurônio específico de condução, vai nos levar a informação até o tálamo. E o terceiro neurônio, que é o que conecta o talo com a região sensitiva do cérebro. Até chegar na região sensitiva do cérebro, você não percebe, não teve a sensação de nada, né? Ou seja, se uma mosca tocar no seu braço, ou se uma barata voar no seu braço, a sensação do animal no seu braço só vai ocorrer se ela chegar nas áreas sensitivas, ou seja, a conexão do terceiro neurônio. A coluna é importante também porque ela tem uma função que nós conhecemos como reflexo, né?
Isso para nós, para a neurologia, é muito importante porque o reflexo determina a evolução de algumas doenças, inclusive determina a evolução normal do ser humano. Nós temos reflexos primitivos, reflexos presentes no neonato, que não são presentes na vida adulta, por exemplo. Mas a permanência desses reflexos significa a imaturidade ou a demora no aparecimento ou no desaparecimento e maturidade do sistema nervoso. Mas nós temos reflexos que são contrações involuntárias. O mais simples de todos eles é esse reflexo que você está vendo aí, o patelar. Bate no tendão, no ligamento patelar e você vai ter uma contração pequena do quadríceps. E aí terminamos com uma sequência de situações, né? Qual a importância de se testar esse reflexo? Que é justamente para identificar lesões, identificar evolução neurológica, tá? E isso é importante porque determina que a conexão do sistema nervoso periférico está íntegro e com respostas do sistema nervoso central. Um paciente que não tem reflexo, essa conexão foi perdida. E aí, quais são as rotinas necessárias para o atendimento neurológico na atenção secundária? Rotinas essas que envolvem organizar a sua ficha de avaliação, preencher de acordo com os princípios éticos, cuidado com a forma como você se expressa na ficha de avaliação, elaborar o seu diagnóstico cinético funcional, que não é o diagnóstico neurológico. Diagnóstico neurológico, acidente vascular encefálico direito, né? Diagnóstico cinético funcional, hemiparesia, diminuição, hipotonia, espasticidade, dificuldade em levantar o braço, enfim. São variáveis que nós temos. Traçando objetivos e condutas que possam ajudar o nosso paciente. Selecionando equipamentos, montando uma conduta bem feita. A avaliação fisioterapêutica tem um ponto importante porque é o principal, né? Tá faltando um azinho ali no nosso slide, mas é a avaliação fisioterapêutica. Ela é o ponto principal. Sem avaliação, você não consegue traçar nenhum tratamento. Então, uma avaliação bem estruturada reflete uma conduta de qualidade, né? Isso é importante porque vai te ajudar. Então, por isso, toda avaliação ela tem que ser feita em loco. Nada de avaliação por WhatsApp, por imagens, por vídeos, porque isso não é o correto, não é o ideal. Quando você conseguir avaliar o paciente, você vai conseguir descrever o padrão patológico dele. Muitos pacientes são sindrômicos. O que são isso? O que vem a ser isso, sindrômico? Eles vão ter características diferentes e patologias comuns, né? Então ali nós vamos poder avaliar a função cortical, cognitivo, a fala, a capacidade que ele tem de interpretar, a capacidade que ele tem de responder, se ele percebe, se ele não percebe, se ele contrai, se ele não contrai. Tudo isso é importante para que no final você trace uma conduta de tratamento. E aí você vai usar instrumentos diversos. A fisioterapia pode te dar instrumentos diversos, né? Desde escala de Arfschol, de Berg, de equilíbrio de Berg e tal, de Frankel, mas todas têm o objetivo de avaliar condições. Condições essas que em pessoas normais vai te dar uma escala, em pessoas com alteração vai te dar uma escala diferente, tá? E aí nós vamos fazer uso de recursos para recuperar. Lembre-se, não existe recurso específico para uma patologia. Tudo que você vai ver da agora para frente são recursos que nós utilizamos e que em nenhum momento foi dito que seria um recurso exclusivo da neurologia. Você pode fazer isso, aplicar isso para outros pacientes com outras características. Então vamos lá, tá? Nós vamos usar recursos, né, como mecanoterápicos, como bola, espaldar, rampa, tudo aquilo que você utiliza para ajudar a recuperar um paciente, né? Bastão, elásticos, né? Mesa extensora, tudo isso aí você vai utilizar em prol do paciente.
de dispositivos de auxílio da marcha, né? Muletas, andadores, né? Tudo, barra paralela, tudo que você for usar para que o paciente possa se deslocar. Recursos de eletroterapia, lembre-se, a eletroterapia não é característica de paciente neurológico. Você vai usar eletroterapia em todos os seus pacientes, inclusive os neurológicos. Estimulação, analgesia, fortalecimento, tratamento de escaras, tudo isso aí você pode usar com a eletroterapia também. Além de recursos térmicos, tanto o frio quanto o calor, no relaxamento muscular para você mobilizar uma articulação, no combate de uma espasticidade. Você que é o fisioterapeuta, vai decidir como montar a sua conduta. Você pode usar todos os recursos que foram ditos nesse slide, ou somente um, dependendo da situação que cada paciente se apresente. Nosso objetivo é o tratamento do paciente como um todo, buscando melhorar. O que você não conseguir melhorar, você trabalha para não deixar piorar. Então, nós tentamos recuperar ou estabilizar. É lógico, doenças neurológicas evolutivas, como esclerose múltipla, a ELA, esclerose lateral amiotrófica, não tem como melhorar, mas tem como retardar todo esse processo. Mas doenças já concretizadas, como as lesões cerebelares, as lesões de núcleo, as lesões de encéfalo, depois de uma AVE, depois de um traumatismo, você tenta recuperar aquilo que você conseguir. Né? Para isso, vamos usar métodos e técnicas. Algumas para neuroadulto que também são aplicadas para neuroinfantil também. Vamos a elas? Facilitação neuromuscular proprioceptiva, tanto adulto quanto infantil, uma técnica que está na sua grade, inclusive em cinesioterapia é uma das disciplinas que você vai ver essa técnica, e ela não é dita que é aplicada para neuro, ela é usada para se trabalhar pacientes com déficit de coordenação e força. Método neuroevolutivo do Bobat, que você está vendo na imagem, nós podemos trabalhar com adulto, assim como nós também podemos trabalhar com crianças, né? A terapia de contenção indutiva, muito utilizada para pacientes com lesão, né? É uma intervenção comportamental realizada a partir de um protocolo terapêutico com 3 componentes. Treinamento intensivo orientado a tarefas, de modo que você possa organizar o cérebro, né? Para ele poder responder a essas informações. Mobilização neural, né? Tanto em adulto quanto em criança, nós vamos ter essa característica da mobilização neural, justamente para facilitar a reestruturação do sistema nervoso. Hidroterapia, você está vendo no idoso, mas a hidroterapia também é utilizada em crianças. Um dos métodos mais conhecidos da hidroterapia é o método de Halowick, mas a hidrocinesioterapia também vai te ajudar bastante. Em se tratando de criança, nós temos o Bobat, você viu em adulto, nós também utilizamos o Bobat para criança, né? A técnica, isso aí você vai precisar aprender com um curso específico da disciplina, né, de Bobat. A hipoterapia também é usada tanto para adulto quanto criança. É a utilização de cavalos que provocam deslocamentos em 3D, tridimensional, e a criança aprende a se proteger e a recuperar, além do prazer de estar trabalhando com um animal, né? A mobilização neural nós vimos em adultos, ela também é trabalhada com crianças. A fisioterapia funcional é utilizada em adultos, assim como em crianças também. São exercícios com habilidades motoras, e à medida que você vai aperfeiçoando, vai se aumentando o grau de dificuldade. Técnica de estimulação e integração social, aí você vê a criança com vários ambientes diferentes, com texturas, com cores, né? Com informações que vão te dar propriocepção, sinestesia, percepção sensorial, espacial,
Tudo isso é importante na construção da criança, na sua integração com o meio ambiente. E é isso aí, minha gente. Fiquem atentos às atividades que serão postadas valendo ponto, tá? Se você não tiver acesso ao AVA ainda, entre em contato com os colegas para que vocês possam estar sempre acompanhando isso aí, gente. Muito obrigado, até a próxima.